Buenas, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e a gente vai publicar um videozito para os amigos aí, mostrando passo a passo um fungicida caseiro bem eficaz, né, pessoal? Para abater os fungos dessa época que vem o verão, né, e começa a vir as mosquinhas, umas micros mosquinhas, para largar o fungo, né? Largar fungo nas videiras, né? Na formação dos cachos. E aí as uvas vêm ficar enferrujadas, né, pessoal? Como também eles largam esse fungo nas frutíferas, que as frutas antes de madurar caem podre do pé, serrachas, laranjas, enfim, as variedades de frutos, né, ameixas, pêssegos. Então esse fungicida é bem eficaz, né, pessoal? E a gente vai estar mostrando também, comentando, né, assuntando sobre um fertilizante bem caseiro também, que se usa nas plantas de vaso, assim, flores, né? E no jardim, que é um fertilizante, né, pessoal, com bastante fósforo, né, e nitrogênio, mas é colocada 2 vezes anual ou 3 vezes nas plantas, para dar uma coloração, né, e uma vitamina para as plantas, né, pessoal. Então é isso aí, né? Então as videiras também, né, pessoal, ela precisa de fazer o raleio, né? Assim como a gente faz o raleio nos pêssegos, nas ameixas, nas maçãs, as videiras têm que fazer o raleio, né, pessoal? Que é tirar aquele frutinho que não foi bem desenvolvido, né? E deixar só os melhores, para dar uma produtividade de qualidade, né, pessoal? E não quantidade, né? Então o raleio você faz, né, em diversas frutíferas, como nos pêssegos, maçãs, peras, nas romãs, né? Nos pepinos também você faz o raleio, né, pessoal? Que é para deixar só os frutos mais capacitados, né, para ter um fruto melhor. Então a gente vai estar agora interagindo com os amigos. Então o raleio você dá é assim, né, pessoal? Tirar esses frutinhos, né, que não foram bem desenvolvidos, né, esses com deficiências, deformidades, a gente vai sacando fora, né, pessoal? É um trabalho minucioso, né? A gente faz nos pêssegos também, nas ameixas, né? Nas romãs, nos pepinos também você faz, né, pessoal? Para deixar só os de boa qualidade, os bem formados, né? Antes da maturação. Então o raleio é assim, né, pessoal? A gente tem que ir tirando fora, né? Esses que não se formaram bem. Tem uns que já estão bem perfeitos, né, pessoal? A gente fazendo a poda na época certa e no ciclo lunar certo, elas vêm com bem forte, né, pessoal? Então esse fungicida a gente tem que colocar derivado dessas mosquinhas, né? Que vem enferrujar os frutos. E quando tiver um galho assim, né, pessoal? Que está improdutivo, que não tem formação de cachos, dá para cortar, fazer o raleio junto, cortar, né? Só que esse podar, né, pessoal, a gente nunca poda na reta assim, né, ó. Sempre com a tesoura na transversal, né, pessoal? É. Que evita de ficar umidade, né, pessoal, no galho, né, e vem trazer algum dano na fruta, né, lá no pé da frutífera. E sempre que podar, né, pessoal, sempre colocar uma canela em pó, né, que a canela em pó é cicatrizante. Ainda mais nessa época que está formando os cachos, né. Mas se não tiver canela em pó, pode acrescentar uma tinta, né, uma tinta acrílica de parede, que não tenha toxicidade, né, pessoal. Então eu sempre passo a tinta, né, pessoal, podou, já passa a tinta ali, pode ser qualquer cor, né, sendo acrílica. Passa a tinta ali no caule, né, pessoal, que vai evitar da umidade entrar, da chuva, né, e não entrar fungo nenhum para não vir pestear a planta, né. Então é isso aí, né, pessoal. A gente tem que ir tirando esses galhos que vem só para fazer sombra, não vai dar, né. Se formar cachos, a gente faz o raleio também. Isso é para qualquer frutífera, né, pessoal, que for fazer a poda, sempre na transversal e sempre colocando a canela em pó, que é um grande cicatrizante, e a tinta assim, né, para evitar a entrada de fungos, né, e pestes. Então, né, pessoal, essa micro mosquinha é uma mosquinha branca, ela fica na atmosfera, né. Então de 15 em 15 dias a gente vai ter que colocar esse fungicida caseiro, né, que substitui o óleo de nim. O óleo de nim se encontra no mercado, né, pessoal, um preço bem acessível nas agropecuárias.
Mas o caseiro, esse aí já faz um bom tempo que a gente usa e é eficaz também, né? Então essa mosquinha, ela vem na atmosfera, anda em tudo que é verde, né, pessoal? Em tudo que é planta, né, e frutíferas. E as uvas vêm ficar enferrujadas se a gente não abater elas, né? Então, de 15 em 15 dias, porque elas estão aqui, estão nos vizinhos, né? E elas, de 15 em 15 dias, tem que abater elas, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? Para produzir o fungicida caseiro vai ser precisar de uma colher, né? Uma colher de sopa. O detergente de louça, né, pessoal, de cozinha. E o óleo de soja, né? Pode ser óleo de soja ou óleo de girassol, de milho, né? Então, e aí pode ser um rifador, né, pessoal? Ou um pulverizador, né? Esse meu tem 5 litros. Então, fazendo esse fungicida, né, pessoal, essa mosquinha, toda mosca, né, como a do fungo Quinates, né, aquela mosca que vem nos podridões, elas vêm nessa época com calor, né, e largam muitos fungos nas frutíferas. Então essa mosquinha, toda a espécie de mosca, esses insetos, eles não têm respiração pulmonar, né, eles não têm narinas. A respiração deles é pelos poros, né, no corpo das moscas e embaixo das asas, assim. Então esses poros, a gente colocando esse óleo, vai tapar, né, pessoal? E aí eles vêm a morrer por asfixia. Então de 15 em 15 dias você coloca. E o bom de colocar é sempre à tardinha, chegando à noite, porque existem plantas que são sensíveis, né, a esse óleo, a esse detergente. Mas a função do detergente, né, pessoal, é só fazer a liga, porque o óleo na água não se mistura, né? Então o detergente vem só fazer essa composição, né? Porque o que asfixia, o que tapa os poros dessa respiração das moscas é o óleo, né, pessoal? Mas o óleo de nim também, né? É fácil de encontrar, mas a gente sempre usou, há muito tempo faz que usa o fungicida, né, pessoal? Então, vamos estar voltando aqui passo a passo. Então, né, pessoal? Para cada litro de água, vai uma colher de sopa de óleo de soja. Aqui eu tenho 3 litros no meu pulverizador, eu vou colocar 3 colheres, né? Então é uma colher para cada litro. E o detergente é a mesma coisa, né, pessoal? Só que o detergente é 2 colherinhas de sopa, 2 colherinhas de chá para cada litro, né? Então a gente vai medir mais ou menos visual aqui, né, pessoal? Para cada litro, né? Uma meia colher de sopa, assim, de detergente, né? Depois de ter colocado todos os ingredientes aqui, né, pessoal? Tem que sacudir bem, né? Aí sacode bem, né, pessoal? Para misturar bem o detergente com o óleo, né? E aí é só seguir colocando nas plantas, né, pessoal? Sempre em dias cinzentos, assim, dias de chuva é melhor. Chegando à noitinha, tardinha, né? Então sempre quando acrescentar o fungicida nas plantas, né, pessoal? Você coloca por cima, né? Até umedecer bem as folhas, assim, né? E também você coloca por baixo, é onde se esconde mais, né, pessoal? As cochonilhas, esses piolhos e fungos, né? Também por baixo das folhas, né? Então é eficaz o fungicida para qualquer frutífera, né, pessoal? Agora a gente vai estar mostrando ali, né, pessoal, como você faz um fertilizante para as plantas de vaso, né? Com nutrientes. Então esse inverno foi rigoroso aqui no sul do país, né, pessoal? Você formou mais de 20 geadas e umas 2 ou 3 foi geadas negras, né, pessoal? Que essa geada preta, a geada negra que chama, ela não se forma camadas brancas assim, né, de geada. Então ela fica o dia com temperaturas baixas e o vento, e abateu muitas plantas, né, pessoal? E as que sofreram estão vindo nova, né? Então esse fertilizante que é rico em nitrogênio, né, pessoal, e em vitaminas para as plantas, né? A gente coloca sempre dias de chuva, né, pessoal? Sempre ao entardecer. E o bom é fazer um teste primeiro, né, na planta, então é o caldo de carne, né, pessoal? O caldo do guisado, da carne moída, o da carne, que vem aquele caldo, sangue da carne, né? A gente tira, não pode ser gelado, né, pessoal?
E não pode ser carne temperada também, né? Que aí vai vir sal, vai vir temperos e sódio, vai abater a plantinha, né? Então esse caldo de carne é eficaz, né, pessoal? Ele é rico em nitrogênio, tem várias vitaminas, né, para fósforo, para as plantas de vaso, para as flores também, né? Mas você coloca uma vez anual, né, pessoal? 2 vezes por ano, no mínimo. E sempre afrouxar a terra antes de colocar, né? Porque se colocar em dia de sol ou dia de calor, a carne, o caldo da carne apodrece, né? Ele fica aquele cheiro fedido, né? E começa a atrair moscas. E as moscas largam fungos, né, pessoal? Então tem que observar isso aí, né? O caldo de carne é bom, mas tem que saber usar. E no dia que colocar, no outro dia acrescenta mais água, que é para ele penetrar bem na terra e nas raízes, né? Então o caldo de carne é eficaz, né, pessoal? De nutrientes para deixar uma coloração bem boa nas plantas. Mas tem umas 2 vezes, 3 vezes anuais, sempre em dias chuvosos, né? Para não atrair muitas moscas com o cheiro da... Apodrece, né, pessoal? O cheiro da carne começa a ficar podrida assim e atrai muitas mosquinhas, né? Então as plantas precisam desse fertilizante, né, pessoal? Aqui eu não fiz para mostrar para os amigos que eu já tinha colocado a semana passada, né? Então é muito bom, né, pessoal, esse fertilizante. Então era isso aí o videozito hoje, né, pessoal? O fungicida caseiro, né, para abater as mosquinhas que vêm enferrujar os frutos. E o fertilizante para as plantas, né, de vaso e de jardim, o caldo de carne. Agora o próximo vídeo, né, pessoal, em outra ocasião a gente vai estar falando de mais plantas espirituais, que são inúmeras, né? A gente vai estar falando de mais 4 plantas. Então tem uma seguidora do canal aqui, né, que ela disse que fez tratamento, né, e se curou com o picão preto, né, pessoal? Então a gente vai ter que procurar o picão preto no mato e falar, né, as propriedades dele, que é uma planta espiritual também, né, pessoal? Então era isso aí, né, pessoal? Deixe seu positivo aí, seu joinha, para fortificar o canal. Ative ali no sincero, né, pessoal, no sininho das notificações, na opinião em todas, né? Que aí acessando em todas, receberá automaticamente os vídeos editados no canal. Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet e fiquem todos com Deus.